Apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se em o nosso canal. Eu digo o nosso canal, analisando consciência da fé pela razão. Meus irmãos, a mente e o poder do pensamento. Vamos falar, meus irmãos, um pouco de Jesus Cristo? Vamos falar um pouco sobre a questão da força ativa de Deus e do Espírito Santo em pessoa? Vamos lá, meus irmãos. É assim, meus irmãos, vamos lá. O poder do pensamento, meus irmãos, de Jesus Cristo é diferente do que nós, não, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Eu vou explicar passo a passo para vocês entenderem. Porque as pessoas falam, meus irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos conferir, meus irmãos, a passo, se o Espírito Santo é uma pessoa sim ou não, ou da força ativa de Deus? Vamos lá, meus irmãos. O que significa, meus irmãos, poder do pensamento? Vamos lá. Considerando um pensamento que a mente controla e molda o cérebro ao gerar os pensamentos. Então, meus irmãos, nosso pensamento é como se fosse um filme que grava, não, meus irmãos, do nosso cérebro. Tudo que a gente olha, meus irmãos, grava do nosso cérebro, grava nossa mente. Nossa mente, meus irmãos, é uma cópia. Entendeu, meus irmãos? Nossa mente é uma cópia de Deus, não, meus irmãos, que grava nós na mente. E por que, meus irmãos, nós temos rejeitado as coisas que não é bom para nós, do nosso pensamento que vem? Não, meus irmãos, significa entendidade. Quando eu vou falar sobre isso. Então, meus irmãos, tem pensamento positivo que você aceita e tem o pensamento negativo que a pessoa não aceita. E misto que se der singular importância ao pensamento. Os pensamentos têm o poder de modelar e recriar. Então, meus irmãos, esse poder do pensamento, meus irmãos, crie em nossa mente. Tudo que a gente olha, meus irmãos, da nossa mente lê. Entendeu, meus irmãos? Nossa mente grava e fica criando nosso cérebro.
daquilo que é real e daquilo que é imaginação. A forma como o cérebro atua para melhor ou bem ou pior, dependendo do tipo de emoção ou sentimento que se coloca na mente, no pensamento diferente. Meus irmãos, é assim, as pessoas falam que o Espírito Santo é uma pessoa, não, meus irmãos. As pessoas dizem que o Espírito Santo revela, as pessoas dizem que o Espírito Santo ensina, as pessoas falam que o Espírito Santo direciona, as pessoas falam que o Espírito Santo ora, as pessoas falam que o Espírito Santo tem direção, as pessoas falam que o Espírito Santo tem felicidade, as pessoas falam que o Espírito Santo estressece. As pessoas falam que o Espírito Santo tem um guia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês, que eu vou mostrar aqui rapidinho, eu não vou mostrar passo a passo, do versículo, capítulo, mostrando para vocês, meus irmãos, para vocês entenderem. Mas eu vou mostrar minha experiência um pouco aqui, meus irmãos, coisas que vocês não vão acreditar das coisas. Então, meus irmãos, eu posso comprovar que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. No Velho Testamento está nisso, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, no Velho Testamento. E no Novo Testamento fala que o Espírito Santo é uma pessoa, significa Jesus Cristo, pelo meio do Espírito Santo. Jesus Cristo, meus irmãos, ensinava as pessoas, Jesus Cristo dava conselho às pessoas, Jesus Cristo, ele ensinava as pessoas, Jesus Cristo, ele mostrava a direção à pessoa para o caminho certo de Deus. Então, meus irmãos, vou mostrar passo a passo, comprovar que o Espírito Santo não é uma pessoa. E eu vou comprovar passo a passo. E também, meus irmãos, eu acredito o Espírito Santo uma pessoa pelo o atributo de Deus, meus irmãos, de algumas coisas. Eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa pela parte de Deus. Mas quando teve, meus irmãos, blasfêmia do Espírito Santo de Deus, aí Deus mudou. Entendeu, meus irmãos? Deus muda. Deus não continuou o mesmo. Teve muita mudança, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, no capítulo, o versículo. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, porque Deus mudou e não dizer mais que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque por causa de blasfêmia, por causa de rebelar. Entendeu, meus irmãos? Rebelar coisa de Deus. Entendeu, meus irmãos? E com o tempo, agora, meus irmãos, mostrar um pouquinho aqui a vocês e mostrar para você da força ativa de Deus. E também vou mostrar também algumas coisas que o Espírito Santo é uma pessoa, tá certo, meus irmãos? E aí vocês vão conferir qual é a verdade. Ou o Espírito Santo é a força ativa de Deus, ou o Espírito Santo é uma pessoa, e dizendo a passo, versículo, capítulo. Meus claros, meus irmãos, eu vou mostrar a realidade a vocês, meus irmãos. É real ou imaginação? O Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não, meus irmãos?